Estamos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos nessa escola bíblica dominical. Hoje nós já estamos na nossa investigação número 11, lição número 11. Quem são os noivos? É o título da nossa investigação de hoje. Nós estamos passando por esse momento crítico agora, aumentando os casos de pessoas contaminadas, aumentando os óbitos. Muitas pessoas têm ficado muito apreensivas, preocupadas com essa situação. Mas nós que amamos ao Senhor e que servimos a Ele e que pertencemos a Ele, nós temos descanso no nosso Senhor. É Ele que nos tranquiliza, é Ele que nos dá a paz, é Ele que nos anima nesse momento difícil que nós estamos passando. Nós vamos então fazer uma oração para iniciarmos o nosso estudo de hoje e apresentarmos a Deus esse momento de estudo para que Ele nos abençoe por meio do seu Espírito Santo. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós descansamos em Ti, sabendo que todas as coisas provêm do Senhor e o Senhor sustenta todo o universo. Te peço pela vida de cada uma dessas crianças e seus familiares, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja e os livre de todo o mal. Nesse momento em que estaremos aqui estudando de Ti, da Tua Palavra, que o Senhor nos abençoe e nos revista com o Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos estudando o assunto geral da nossa revista, da nossa lição, das nossas lições. O assunto geral é eclesiologia. Eclesiologia é um ramo da teologia que estuda a doutrina da igreja. E é exatamente isso que nós temos estudado desde o início desse ciclo. E na semana passada, nós começamos a estudar a respeito das figuras da igreja. E nós começamos com um símbolo. Nós começamos estudando este símbolo aqui. O corpo como símbolo, como figura representativa da Igreja de Cristo. Na nossa lição de hoje, nós vamos estudar mais um símbolo que representa a Igreja. Nós vimos que os símbolos, eles são usados por terem semelhança com aquilo que eles representam. Quando nós estudamos o corpo, nós verificamos que a igreja é comparada a um corpo porque possui muitos membros. Esses membros são diferentes, possuem diferentes funções, mas todos são ordenados, coordenados, comandados pela cabeça que é Jesus Cristo. A nossa figura de hoje, para a gente descobrir qual é, nós vamos começar verificando o nosso mistério. O mistério de hoje diz assim: o noivo já está pronto e a noiva está se preparando para o casamento. Quem são eles? Então hoje está bem fácil também esse nosso mistério, né? Nós vamos então descobrir, fazendo aqui a nossa investigação, quem são esses noivos. O noivo já está pronto e a noiva está se preparando. Para nossa investigação, né, a gente sempre busca algumas pistas e essas pistas elas são investigadas aonde? Na Bíblia, que é a Palavra de Deus. É na Palavra de Deus que nós encontramos as respostas para as nossas dúvidas, para as nossas indagações, e nós desvendamos muitos mistérios, nos aprofundando no estudo da Palavra de Deus. Então, pega aí, meu querido Júnior, a sua Bíblia, pega também a tua revista, já anota aí o nosso mistério de hoje, registra aí na tua revista. E nós vamos então para a nossa primeira pista de hoje. A nossa primeira pista
nós vamos verificar, vou já te dizer qual é o texto. Por enquanto, veja aí o que diz a nossa primeira pista. A pista número 1 diz: a noiva precisa se preparar. A noiva precisa se preparar. Vamos então para a nossa leitura bíblica? Para a gente verificar essa pista, nós vamos então abrir a nossa Bíblia nesse texto aqui. Apocalipse 22:14. Abra aí a sua Bíblia. Apocalipse 22:14. Vamos lá? Apocalipse 22, nós vamos ler o versículo 14, que diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, a nossa primeira pista diz que a noiva precisa se preparar. Você já acompanhou um casamento? Você já viu um casamento? São dias assim de muitos preparativos. A noiva tem que cuidar de providenciar o vestido, providenciar muitas coisas. Mas no nosso texto, no nosso mistério que nós lemos hoje, diz assim que o noivo, ele já está pronto. Então, o que nós podemos verificar quanto a isso? Que tudo o que esse noivo precisava fazer para a preparação do casamento, ele já fez. E aí nós falamos aqui do sangue do Cordeiro. Então, quem é esse noivo? E quem é esse Cordeiro que a palavra de Deus está falando aqui? Isso mesmo, exatamente, é o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus é esse noivo. E o noivo já está pronto. Tudo o que ele precisava fazer para que esse casamento aconteça, ele já fez. Jesus estava presente na criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, como diz a palavra de Deus lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Senhor Jesus, porque ele é Deus Criador. O Senhor Jesus também se fez carne e habitou entre nós, como diz lá em João, capítulo 1, no versículo 14. Esse mesmo Jesus que se fez carne, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, como está registrado em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, aliás. E esse mesmo Jesus, ele, quando concluiu a sua obra ali na cruz, ele disse assim: está consumado. Por que ele disse? Ele estava querendo dizer o quê? Ele estava querendo dizer: pronto, acabou. Então, Jesus consumou a sua obra ali na cruz, mas encerrou ali? Não, porque teve mais uma coisa que aconteceu para que tudo estivesse preparado. O que foi? A ressurreição do Senhor Jesus. Diz assim, lá em 1 Coríntios 15:54, diz que foi tragada a morte. A morte foi tragada pela vitória. Então, nós vemos aqui nesses textos toda a obra de Cristo completa. Cristo completou a sua obra. E o texto que nós lemos aqui em Apocalipse diz que são felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por que essa necessidade de limpeza? Porque nós somos pecadores e é o pecado que nos mancha, é o pecado que nos torna impuros, é o pecado que nos afasta de Deus, porque Ele é santo. Mas quando nós compreendemos que Cristo fez um sacrifício para nos purificar, para nos limpar de toda iniquidade, para nos vivificar por meio do seu Espírito Santo,
Então, nós compreendemos isso aqui, né? Que são felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A esses é dado o direito à árvore da vida e eles também têm o direito de entrar pelas portas. Só adentra o lugar santo a presença de Deus, só chega a esse lugar celestial que o próprio Senhor está preparando aqueles que são lavados do seu pecado no sangue do Cordeiro. Então, nós concluímos isso, que o noivo já está pronto. O que era necessário ser feito pelo noivo já foi feito. Mas nós vimos aqui, no nosso mistério, que a noiva está se preparando, né? E que preparo é esse? O que é que essa noiva precisa fazer? Nós vamos continuar aqui as nossas investigações e nós vamos então verificar o que é necessário, o que precisa essa noiva fazer. Vamos verificar então a nossa próxima pista, é a pista número 2. Pista número 2. A noiva precisa ser pura. A noiva precisa ser pura. Vamos então aos textos dessa investigação. Você pode abrir então a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, ainda no livro de Apocalipse, você volta um pouquinho, chega aqui no capítulo 3, nós vamos ler então o versículo 4. Apocalipse 3, 4, diz assim, vamos ver? Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, vamos ver aqui o que o texto está nos dizendo. Ele está falando a respeito de pessoas que não se contaminaram. É exatamente isso que significa essa pureza, né? Que nós acabamos de verificar aqui na nossa pista número 2, que essa noiva, ela precisa ser pura. Então, o que significa isso? Nós descobrimos aqui, lendo a palavra de Deus. Ser puro é não se contaminar. Ser puro é não se misturar. Não se misturar com o pecado, não se misturar com as coisas do mundo, não se contaminar com o pecado e não se contaminar com as coisas do mundo. É estar livre do pecado. E aí, a Bíblia, ela nos dá orientações a respeito de como a gente pode verificar essa pureza na nossa vida. A gente tem que verificar se a nossa mente, ela está pura. Como assim? Se eu ando tendo pensamentos maus, pensamentos malignos, pensamentos de maldade, se eu fico maquinando o mal com a minha mente, com os meus pensamentos, a Bíblia diz que eu preciso abandonar tudo isso. Eu tenho que deixar de pensar maldade, de ter meus pensamentos contaminados por coisas impuras. A Bíblia diz que eu não vou colocar coisas impuras diante dos meus olhos, porque essas coisas elas vão me contaminar. Então eu vou me livrar de programas que são impuros. Eu vou deixar de me contaminar com os jogos. Eu vou deixar de me contaminar com todas essas coisas mundanas que me afastam da pureza e da santidade de Deus. E como é que eu faço isso? Vamos ver aqui na Bíblia. Você pode abrir aí em Filipenses. Filipenses, nós vamos abrir o capítulo 4, no versículo 8, que diz assim:
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, a palavra de Deus está sendo bem clara aqui, nos orientando a respeito das coisas que devem ocupar a nossa mente. O que deve ocupar o meu pensamento? Quais são as coisas que eu devo pensar? A Bíblia está dizendo aqui. Todas aquelas que são respeitáveis, verdadeiras, justas, puras, amáveis, de boa fama e virtuosas. São essas coisas que devem ocupar a minha mente e os meus pensamentos. Mas a Bíblia, ela também não fala só da mente. A Bíblia também fala do nosso coração, porque o coração é o centro da nossa vontade. E para eu fazer a vontade de Deus, então o meu coração ele tem que estar ligado no próprio Senhor. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz lá em Provérbios, abre aí. Vamos abrir? Provérbios 4:23. Nós vamos ler esse versículo que diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então vejam só a importância de guardar o coração. Mas de que eu vou guardar o meu coração? Eu vou guardar meu coração da raiva. Eu vou guardar o meu coração da inveja. Eu vou guardar o meu coração de toda a amargura. Eu vou guardar o meu coração de todo o orgulho. Então eu vou guardar o meu coração de todas essas coisas para não tornar o meu coração impuro, para que a vontade de Deus seja manifesta na minha vida. Então, a palavra nos orienta a isso. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, nós já vimos que a palavra nos orienta para nós guardarmos a nossa mente, o nosso coração, mas ela também nos orienta a guardar o nosso corpo também. Como? De quê? Eu vou guardar meu corpo de todo o vício. Eu vou guardar o meu corpo de toda a vaidade. Hoje em dia, muitas pessoas cultuam o seu próprio corpo. O corpo, então, se torna um ídolo. A beleza, a vaidade toma conta da pessoa. E aí, ela se foca só nisso, na vaidade e na beleza e na aparência, no que é exterior. Então eu vou guardar o meu corpo de todas essas coisas e vou também guardar o meu corpo de todo o pecado, seja ele sexual, seja ele relacionado à vaidade. Eu vou proteger o meu corpo. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Abra aí em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18, que diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então aqui a Bíblia está nos orientando também a respeito desse cuidado com o nosso corpo. Nada de assistir, de ver na internet, de vídeos no YouTube, de fotografias, essas coisas relacionadas à pornografia, porque essas coisas se tornam viciantes e é um grande pecado que macula o nosso corpo, que deixa o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração manchados por causa do pecado. Ok? Então, nós vimos na pista número 1
que essa noiva precisa se preparar, porque o noivo já está pronto. Nós vimos na nossa pista número 2 que essa noiva precisa ser pura. E agora nós vamos ver então a pista número 3. A noiva precisa ser santa. A noiva precisa ser santa. E aí nós vamos então para o texto de Hebreus. Hebreus, o capítulo é o 12. Nós vamos ler o versículo 14. Hebreus 12, 14. Que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, como nós lemos lá naquele primeiro versículo de Apocalipse, felizes são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses são aqueles que foram santificados. Esses são aqueles que foram limpos do seu pecado. Por quê? Porque são esses que verão a Deus. São esses que vão ter o direito de comer a árvore da vida. E são esses que vão ter o direito de entrar pela porta da cidade, a cidade santa de Deus. Então, quando fala dessa santificação, dessa santidade, a Bíblia está se referindo a ser separado do pecado. Aquele que é santo, ele foi separado do pecado e foi dedicado a Deus. É isso que significa a aliança no casamento. É esse compromisso, é esse comprometimento dessas partes em serem fiéis. Então, a santificação, nós sermos santificados a Deus, significa que nós somos fiéis a Ele. Significa que nós somos exclusivos dEle. Significa que nós assumimos um compromisso com o nosso Senhor de cada dia nos afastarmos do pecado e cada dia nos aproximarmos mais do nosso Senhor. Então, é isso que significa essa santificação. Santificação, então, significa essa aliança que nós temos com o nosso Deus. Então, concluindo aqui a nossa lição hoje, que fala sobre casamento, que fala a respeito desse noivo e dessa noiva, nós vamos então concluir a nossa lição pensando, nesse noivo que brevemente virá buscar a sua amada noiva, a igreja, nós. Então, brevemente, o noivo virá buscar a sua noiva, brevemente, o noivo virá buscar a sua amada, brevemente, o noivo virá nos buscar. E nós precisamos estar preparados para esse maravilhoso evento. Nós temos que estar prontos. É hoje, é agora, é nesse instante nós devemos estar preparados para esse evento. E eu quero, antes de nós lermos aqui o nosso Eureka e antes de nós concluirmos a nossa lição com a nossa oração final, eu quero ler um último texto que está em Tessalonicenses. Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vamos ler os versículos 16 e 17, que diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus,
E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, esse é o consolo, essa é a esperança do cristão. Aguardar a vinda do noivo, que brevemente estará aqui, chegando para buscar a sua amada noiva. Então, encerrando a nossa lição de hoje, o noivo já está pronto e a noiva está se preparando para o casamento. Quem são eles? O noivo representa Cristo e a noiva representa a igreja. Por isso, eu coloquei aqui, ó, essas fotinhas aqui, lembranças de tempos passados. Olha aqui, uma lembrança de uma celebração que já aconteceu há mais de 20 anos. A minha ideia era até vestir o meu vestido e fazer essa aulinha hoje vestida de noiva. Mas adivinha, o meu vestido encolheu, gente. Eu fui olhar, fui tirar lá do fundo do baú, o vestido encolheu. Porque não cabe mais em mim. Por isso eu só trouxe essa lembrancinha aqui do dia do meu casamento pra gente fazer a nossa aulinha hoje sobre essa figura da igreja como noiva, né, de Cristo Jesus. Nós vamos então orar e encerrar a nossa lição de hoje. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu rendo graças a Ti, Senhor, pelo ensino que foi dado nesse momento que nós estávamos aqui reunidos aprendendo de Ti. Nós queremos, Deus, ser essa noiva que se prepara, essa noiva que está pronta. E sabemos, ó Deus, que é o Teu próprio Filho Jesus que nos prepara. É o Senhor Jesus que prepara essa noiva, santificando-a e adornando-a para aquele grande dia em que nós nos encontraremos. Senhor, nos abençoe para que nós sejamos achados fiéis naquele dia. E que seja sempre, Deus, nós reconhecemos por meio de Jesus e pelo sacrifício que foi feito ali naquela cruz, que nos purifica de todo o pecado e nos santifica para o Senhor. Graças nós te damos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.